Olá, meu nome é Fernando, sou um instrutor de CAD e Malha da Wiki Brasil. Nesse vídeo farei uma introdução sobre a interface do Salomé. Bem, essa é a tela que recebemos assim que abrimos o programa. E nessa tela não se pode fazer muito, pois nenhum dos módulos do Salomé está carregado. Esses módulos, assim como eu tinha mencionado na lecture anterior, são por exemplo Shaper, Geometry, Mesh. E como vocês podem ver, esses módulos, dentre todos os outros do Salomé, estão localizados nessa barra aqui ou nesse menu drop-down. O foco do curso serão os primeiros três, então somente eles que serão explicados nessa aula de interface. Bem, nessa parte inicial também se pode criar um novo arquivo, abrir um arquivo já salvo, salvar um arquivo, fazer o dump study ou load script, sendo o dump study você exporta todas as funções, tudo que foi feito no seu arquivo até o momento para um script de Python, e o load script é ao contrário, você carrega um script de Python no Salomé, transformando todas as linhas de código lá em funções no Salomé. Bem, uma coisa muito importante de se fazer quando estiver usando esse programa é sempre salvar e criar backups, porque o Salomé não dispõe de funções de salvar ou recuperar arquivos automaticamente. Então, para começar essa aula, eu vou abrir um arquivo que eu já havia feito. Aqui vocês podem ver vários backups diferentes que foram feitos. Isso é extremamente importante, como eu tinha mencionado. Eu vou abrir a versão V8. Com o arquivo carregado, posso abrir o primeiro módulo que mostrarei a vocês, que é o Geometry. Aqui no módulo Geometry, o primeiro passo será explicar a sua árvore. No Salomé, diferentemente de outros softwares, a árvore não contém todas as funções geradas na ordem de dependência, e sim todas as entidades já geradas. Por exemplo, aqui a primeira peça é um impelidor importado e essa terceira peça é uma translação feita nele. No Salomé, tanto o impelidor anterior quanto o translacionado estão sempre definidos nessa árvore. Esse foi um exemplo. Nessa árvore é possível mover livremente a ordem das peças, não há uma relação de pai e filho. Usando o comando F2 é possível renomear. Usando o comando delete é possível deletar. É possível, clicando com o botão direito aqui em Geometry, criar uma pasta nova. Essa pasta pode ser movida, pode ser renomeada. E alguns instrutores do curso eles vão usar essa pasta para conter outras funções, como eu estou fazendo aqui. E alguns outros vão usar essa pasta simplesmente como um delimitador do que acontece em cima e o que está acontecendo embaixo. Ambas as formas são válidas para o uso dessa pasta. Bem, para ativar a visualização de uma peça, podemos clicar nesse olho que tem à esquerda dela, ou usar os comandos Ctrl Alt S para ativar a visualização, Ctrl Alt H para remover a visualização. Bem, aqui com a visualização desse impelidor ativado, pode-se ver que nenhuma peça está aparecendo, porque a escala dessa peça está muito menor que a da tela. Para isso usamos esse comando Fit All. Bem, aqui posso clicar com o botão Ctrl e o botão direito do mouse e arrastar para rotacionar a peça. Se eu fizer a mesma coisa com o botão central do mouse, é possível transladar a peça. E com Ctrl mais o botão direito do mouse, de novo, mas aqui no canto da tela é possível rotacionar de outra forma. Bem, aqui também estão contidas todas as vistas padrão da peça. E agora eu posso começar a explicar as funções do módulo Geometry em si. Aqui em New Entity tem todas as ferramentas para criar geometrias, por exemplo, curvas, linhas, círculos, primitivas de box, de cilindro, de esfera, extrusão, revolução. Aqui em Operations são todas as ferramentas para prover a interação entre as geometrias feitas pela parte New Entity. Ou seja, por exemplo, booleanas, que são muito comuns nesse tipo de aplicativo, como por exemplo fusão, corte. Também translação de uma entidade, rotação de uma entidade, simetria. Na parte de Repair são ferramentas para consertar geometrias com certas falhas
também algumas funções não tão tradicionais, como os suppress faces, em que faces de um sólido são deletadas e ele se torna uma casca. A parte inspection são ferramentas para medir e analisar as entidades geradas e verificar se elas possuem erros. Todas essas funções estão contidas na barra de ferramentas que está presente aqui. Quando se abre uma função, qualquer que seja, pode-se usar o atalho ESC para fechá-la. Outro ponto importante é a importação de geometria em todos esses formatos e também a exportação de geometrias nesses formatos. Bem, agora que o módulo Geometry já foi visto, podemos partir para o módulo Mesh. No módulo Mesh, a árvore da esquerda funciona de forma similar. Aqui pode-se ativar a visualização e usar os mesmos comandos de antes, para rotacionar e transladar a peça na tela. Bem, aqui na parte de Mesh são os comandos básicos de criação de malha, por exemplo, Create Mesh, Create Submesh, edição de malha, computação da malha. Aqui em Controls são ferramentas para avaliar características e qualidade da malha feita, como por exemplo Aspect Ratio. Aqui em Modification pode-se criar nós e depois transformar esses nós criados em elementos. Também remover nós e remover elementos. E também fazer a rotação de malha, translação de malha, simetria de malha, junto da extrusão de malha e revolução de malha, por exemplo. Na parte Measurements, são ferramentas de medida, assim como estava presente no módulo Geometry. Assim como antes, todas essas funções estão contidas aqui nessa barra de ferramentas. E vale destacar, aqui na parte Create Mesh, como isso funciona. Então, por exemplo, ao selecionar uma geometria, aqui pode-se escolher os algoritmos de malha para agir nessa geometria. Então, aqui os algoritmos 3D, aqui os 2D, 1D e 0D. Agora podemos partir para o módulo Shaper. Já o módulo Shaper, ele é mais próximo com outros softwares comerciais, em que se faz um esboço, normalmente em uma região plana, e nessa região plana são feitos desenhos, aqui com todos os recursos dessa barra. Por exemplo, aqui estou fazendo retas. E desses desenhos, usando recursos, se faz extrusão, revolução, corte com revolução, corte por extrusão, e assim se moldam sólidos. O módulo Shaper ele normalmente é usado em conjunto com o módulo Geometry, um complementando o outro, porque algumas funções são mais fáceis de serem feitas no Shaper, enquanto outras são mais fáceis de serem feitas no Geometry. Por fim, aqui embaixo há um console de Python, em que qualquer função do Salomé pode ser escrita e executada manualmente, ou seja, você pode escrever uma função aqui e ele vai executar, sem precisar passar antes pela interface gráfica. Bem, essa lecture termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.